bom, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos muito contentes, muito felizes de ter todos vocês conosco nesse final de tarde, após o nosso feriado. Vamos apenas pedir para todo mundo desligar os microfones e pedir que perguntas, dúvidas, questões façam pelo chat. Nós temos aqui a Leni e o Ciro que vão nos ajudar a passar para a gente as perguntas, as dúvidas. Somos muitas pessoas, isso é muito legal, mas todo mundo sabe que a vida do Zoom é uma vida um pouco mais caótica, que nem a vida na pandemia. Então nós estamos um pouco diferentes, mas iguais. Então primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês que neste fim de tarde nos ajuda e participa conosco nessa atividade conjunta da CJB do Rio de Janeiro. Obviamente todos os cariocas, cariocas no Rio e cariocas em São Paulo e em outros lugares, e os paulistas em São Paulo e em outros lugares, né? E até os argentinos, né? Que estamos aqui de penetras, mas fazer o quê? Faz parte, né? Então, a ideia destas duas jornadas que nós temos junto com Nilton é poder ver como neste ano tão Michigan, tão diferente, tão desafiador, podemos preparar-nos para Rosh Hashanah e para Yom Kippur. Então, esta é um pouco a nossa jornada. E vamos começar com umas perguntas básicas entre Nilton e eu. E depois, cada um vai poder perguntar, fazer seus questionamentos, suas dúvidas. Se Deus nos ajudar, vamos poder responder. Se não, temos uma semana para responder na próxima semana para cada um de vocês. Que também não está mal, porque Wikipedia não tem todas as respostas, apenas algumas delas. E eu queria muito agradecer a cada um de vocês e fico muito contente, muito feliz e muito grato que temos esta vida conjunta entre a Shalom e a CJB. São duas comunidades irmãs com a mesma filosofia, a mesma ideologia. E eu tenho que agradecer publicamente ao Nilton, porque ele é o rabino Masorti mais experiente do Brasil. É o espelho que nós olhamos para ele, e quando nós começamos a nossa jornada na Shalom, ele é nosso espelho e ficamos muito contentes que agora estamos juntos nesta travessia tão desafiadora, tão diferente. E ninguém imaginava que estaríamos a poucos dias de Rosh Hashanah com tantas incertezas. O Nilton, tanto como eu, temos muitos anos de trabalhar na sinagoga com púlpito, mas para nós dois, que somos um pouco mais experientes que outros, nem tanto, para a gente vai ser a primeira vez de uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. Então a primeira pergunta para Nilton, para começar nossa jornada e passar a bola para ele, bom, como foi a história desde março? Como você virou rabino digital? Não, primeiro, também agradecer aí muito a Shalom e essa ideia, esse título, né? A gente não pode esquecer o título que o Adrian sugeriu, né? Ele viu esse título, não me lembro aonde, mas ele achou que seria muito interessante para a gente poder fazer uma conversa, digamos assim, profunda, né? Que é essa frase tão incrível que a gente diz no início do Kol Nidrei, que está permitido a gente rezar com os transgressores. Então, essa foi a ideia dele, tá? De a gente abrir essa conversa. E, então, primeiro agradecer aí, né, essa parceria que é muito especial, porque realmente somos duas congregações particularmente conectadas, né, com uma mesma raiz do movimento conservador, e com muito orgulho de pertencimento a esse movimento, que tem essa sagrada tensão entre o novo e o velho, né? Algo que eu acho que é tão especial. E depois que o Adrian me chamou de o rabino mais velho, né? Não mais velho, mais experiente. Ele quis dizer isso, mas tudo bem. Claro, em linguagem rabínica ele disse isso. Mas, então,
De novo, a pergunta que ele está fazendo, que obviamente é um marco para todos nós, porque a gente vai estar falando sobre as festas, significados das festas, mas nesse contexto, nesse lugar tão bizarro, porque se nós estivéssemos em Pessah, e já enfrentamos um Pessah virtual, mas o Pessah é já, né, estruturalmente uma experiência caseira, né? Uma experiência que a gente vive em casa. Claro, a gente estava sem a maioria dos nossos queridos, né? Esse distanciamento dos mais velhos, principalmente, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, algum gosto de Pessah havia, porque um pouco de matzá, uma Haggadah, né, compartilhada pelo Zoom, e isso fazia um certo sentido. O desafio desse primeiro Yom Kippur, Rosh Hashanah, Kippur e a série de Yemei Teshuvah, desses 10 dias de Teshuvah virtuais, que são obviamente inéditos na história judaica e humana, né? Nós já tivemos outras pandemias, mas não temos esses recursos, não tínhamos esses recursos. Então, é muito curioso se a gente pudesse fazer uma boa pesquisa sobre como foi Rosh Hashanah e Yom Kippur em 1919, né? Seria bem interessante, como não vi em lugar nenhum uma declaração disso. A gente tem muitas histórias sobre Pessah, Yom Kippur durante o Holocausto, né? Nessa resistência espiritual de poder viver os Hagim, de não deixar de viver o calendário judaico, mas nunca vi nada diretamente ligado à pandemia, de como foi enfrentado isso no início do século passado. Mas o desafio é enorme, porque Yom Kippur é um dia que depende muito de um aspecto que não é muito simples de você fazer e viver em casa, que é o título mesmo, né? Yamim Noraim, dias intensos, dias temíveis, e essa reverência, né? Ela de certa maneira, ela pede um cenário um pouco diferente desse lugar rotineiro, desse lugar informal, que é a nossa casa, e a gente está próximo só às pessoas que a gente tem esse conforto, né? A nossa família. E acho que esse é o grande desafio. Como produzir vou usar essa palavra, que é a palavra dos dias mesmo, que dá tema a esses dias. Como produzir temor, sei que é uma palavra ruim, né? Todo mundo associa temor com punição, com coisa ruim, com castigo e tudo mais, mas esses dias precisam muito de uma atmosfera de seriedade, uma atmosfera de reverência que emoldura um sentimento que é, eu acho que o tal sentimento esperado, porque a gente tem que sair do Yom Kippur com uma sensação, né, que é o final desse processo todo, do mês de Elul e dos 10 dias até o Kippur, a gente tem que sair expiado com X, né? A gente tem que sair zerado, renovado, com um senso de leveza de alma, que tem uma dependência enorme desse cenário, dessa moldura, desse contexto, que é o temor, a reverência. Então, Nilton, você falou da palavra Norá, de Noraim, e a palavra, de alguma maneira, que significa irá. Na tradição rabínica, irá é pachat mitoch kavod, é medo que deriva da honra, de alguma maneira. Mas no teu livro, que você escreveu faz algum tempo atrás, né? Yamim Noraim, você fez uma tradução diferente de dias temíveis, terríveis, para dias intensos. E aí você trouxe essa oportunidade para quem fala português para entender que a intensidade é uma das variáveis relevantes de Yamim Noraim. E as perguntas mais importantes é como a gente consegue, em casa, poder resgatar um pouco da intensidade dessas épocas, que é muito mais desafiador
fazer em casa que fazer em comunidade. E a segunda pergunta ir a medo ou pachad mitoch kavod, como nós conseguimos de alguma maneira trazer para a nossa parte mais particular, sabendo que hoje, que este ano, vamos ter maiores dificuldades para Rosh Hashanah e Yom Kippur, diferentemente de Pesach, como você já mencionou, que com a Haggadah e a Matzah de alguma maneira resolvia. Hoje vai ser mais desafiador. Como você vê essa história? Quando eu escrevi esse livro, que deve ter uns quase 40 anos, ele chamava Dias Intensos, era para fugir exatamente da palavra dias temíveis, né, que é a tradução normalmente que a gente encontra de Yamim Noraim. É interessante, você sabe que do hebraico, a palavra norá, ela é uma palavra, ela é uma palavra que tem uma certa flexibilidade. Ela pode estar associada a alguma coisa boa, não necessariamente a uma coisa né, com uma negativa. Né? Então, em hebraico, você diz norá yafé, é terrivelmente bonito. Né? Então, eu acho que Yamim Noraim tem a ver com essa ideia de que você vai aumentar, né, intensificar alguma coisa que na rotina você não tem. Né? E por conta dessa intensificação, você vai ter possibilidade de distinguir algumas coisas que você não distinguiria normalmente na rotina. Então, por que a gente tem esse preâmbulo tão gigantesco? Porque nenhuma outra festa, né, apesar da gente ter uma certa ligação entre Purim e Pessah, né, na temática da primavera, né, então o Purim já abre uma saison de alegria e tudo mais, e Purim está um pouco nessa construção, né, de já fim de inverno, início de primavera, plantio ligado a Pessah. Mas aqui nós temos um preâmbulo enorme, nós temos 30 dias de Elul, tocando shofar, que estamos fazendo nas sinagogas, e depois entramos em 10 dias intensos, são esses os dias intensos, para entrarmos então num dia que é um dia de ápice, né? Um dia onde, quando você chegar nesse dia, você deveria ter todo esse contexto muito tonificado, intensificado, para que você possa fazer esse tipo de reflexão, né, de Respon Nefesh, de contabilidade, né, de auditoria de alma, que é esse período. Então, na época, eu achei que era importante tirar um pouco do lugar do temor, né, porque é interessante como o mundo caminha, né, mas há 40 anos atrás, é muito interessante isso, como era assim um dos grandes entraves à aproximação da religião, né, era toda essa noção, as pessoas tinham uma certa relação que religião era sempre culpa, pecado, cobrança, né? Não que isso tenha mudado, né? E não que isso não esteja no escopo, mas eu acho que as pessoas hoje, por via da espiritualidade, eu acho que houve um adocicamento muito grande, um interesse muito mais amplo desse universo da religião do que a antiga dicotomia do final do século XX, muito essa racionalidade versus religião, né, do final já dos anos do século XX, a gente tem toda essa mudança de um interesse maior. Mas eu queria chamar a atenção de uma tradução que eu venho fazendo nesses últimos tempos, que explica talvez o que é esse temor e a gravidade, porque a palavra talvez mais do que intenso seja dias graves, né? Dias muito graves. Não é à toa que a tradição diz que há uma balança que está ali qualificando, né, qualificando a sua entrada ou não nesse ano, né, um ano novo. E
Isso, obviamente, né, a gente até um pouco falou antes, né, hoje tarde, estamos falando, a reza, quem vai viver, quem vai morrer, que a gente usa o Netane Tokev, né, o quanto isso ficou, se a gente soubesse no Netane Tokev do ano passado, do que estávamos falando, né, tenho certeza todo mundo teria ficado mais atento ao Netane Tokev do Kippur, que vem logo depois do Iskor, e normalmente tem uma debandada, né, daqueles que foram ver o Iskor e aí saem, ou porque não querem estar no Iskor, ou porque já estão meio cansados, vão dar uma voltinha, né? Mas se todo mundo soubesse um pouco do que podia acontecer, eu acho que todo mundo tinha ficado ali com um senso da gravidade. E há uma gravidade no início de um novo ano, né? Então, eu não quero falar demais aqui, mas vou deixar aqui que eu acho que, para mim, hoje, o que faz mais sentido, até falava disso na sexta-feira passada, e acho que a gente tem que entrar nesse mundo, essa reverência, ela não é uma reverência a um pai ou mãe, como você quiser caracterizar Deus, que está aqui julgando no sentido né, de um patrão, um pai zangado, um juiz, né, severo, que é a linguagem, é a poética, mas esse é um lugar onde você está ativando a sua consciência, onde você está cobrando a sua consciência num lugar fora da rotina. Aquilo que você desculparia a você mesmo numa rotina em que você diz, sabe, todo mundo faz. Isso é um ato, né, que dentro de um contexto não é tão grave, você releva aquilo, tá? Que nesses dias você se dá conta de que isso é um jogo, tá? Um jogo que você joga com sua própria consciência e, portanto, essas imagens né, de um lugar assim de gravidade, né, elas são muito importantes para um ser humano ficar mais sensibilizado nas suas relações com a vida, né, sem que isso seja alguma coisa para deixar as pessoas, digamos assim, assustadas, né, traumatizadas, nada disso, mas nós todos sabemos, quando a gente presta atenção em algum lugar onde a gente teve um conflito, uma dificuldade, né, se a gente faz uma releitura fora desse contexto dos meus interesses, de como roda a vida, né, no dia a dia, eu consigo, com lentes mais polidas, enxergar a gravidade das coisas que eu posso estar fazendo, do impacto que elas têm. E, ao fazer isso, eu sinto uma coisa que é fundamental nesses dias, que é uma vergonha. Sentir vergonha, para mim, está relacionado a essa intensidade e essa gravidade. Claro, a pergunta é, faz o que com essa vergonha? Não é só ficar com ela se martirizando, mas faz o que com essa vergonha? Ok. Então, eu queria voltar um pouco à história de... Então, você se agora traduziria diferente em Noraim, mudaria o título Dias Intensos para Dias com Temor, alguma coisa parecida com isso, e na verdade, retrospectivamente, a gente olhando para para trás, a gente enxerga que a nossa realidade mudou tão radicalmente que muitas vezes não entendemos essa história. Uma das ideias principais de Rosh Hashanah é o conceito de que nós temos uma renovação, o conceito de Itchatshut. Nós celebramos, de alguma maneira, o aniversário simbólico da humanidade ao relembrar
a Yom Haratolam, o dia que o mundo foi chamado à existência. E claro que todo mundo imaginava uma existência diferente da que nós estamos transitando hoje. Hoje a nossa existência é diferente, a existência está de alguma maneira limitada a nossas casas, nossa capacidade de movimento mudou radicalmente, nossos planos que imaginávamos em Rosh Hashanah, nossas viagens, casamentos, bar mitzvahs, celebrações, a partir de março foram para o espaço e nós de alguma maneira encontramos um outro ano e 5780, na segunda parte dele, foi bem diferente do que nós imaginávamos. Mas, por outro lado, nós temos agora, estamos entrando numa nova oportunidade, num novo ciclo. E estamos agora no mês de Elul, e como o Nilton contou, nós tocamos shofar todos os dias para acordar nossa consciência, como o Salmo 27. Mas Elul, se você vira, e Rabbi Nachman nos ensina essa possibilidade, você vira e vira Lulei, uma palavra em hebraico, uma forma de, como assim, como Naomi Shemer escreveu em Lui aí, que é somente verdade. E a palavra expressa a esperança que o futuro venha a ser diferente. E claro que hoje, olhando a pandemia, olhando o Brasil, olhando o nosso mundo, Rio, São Paulo, é difícil acreditar que amanhã vai ser diferente. E Rosh Hashanah tem, de alguma maneira, algum viés mais para frente que para trás. Diferente de outros feriados, ele fala sobre possibilidade de renovação, de reinventar-se. E me parece que hoje é uma das oportunidades mais desafiadoras de ver como nós fazemos para nos reinventar nesta época de pandemia e, por outro lado, para reinventar nossas celebrações. Porque parte de nossa energia, de nossa força, vem de nossas próprias comunidades. Tanto na Shalom quanto na sua TV, quando as pessoas se encontram, recebem uma energia, uma força da comunidade que hoje vai ser muito mais difícil poder receber. Eu queria perguntar para Nilton como vamos fazer para receber essa energia comunitária via Zoom ou via YouTube ou via o que seja, porque não vamos conseguir, para nos cuidar e nos proteger, nos encontrar presencialmente. Então, Adriano, eu acho que esse desafio está dado para todos nós de uma comunidade. Claro que não vai ser simples, porque você não tem essa coisa. Você vê para nós da CJB, é um dia muito, esse período, um período diferente, a gente, até porque a sinagoga não tem condições de conter todo mundo, a gente normalmente vai para o Sheraton, um hotel, e é toda uma construção de uma outra realidade. As pessoas têm essa dimensão muito, muito especial de reencontrar pessoas que você só vê. Não é porque elas só vão à sinagoga uma vez por ano, mas é a oportunidade incrível de você rever pessoas. E eu acho que isso já é maravilhoso. Qualquer festa que você faça, ela começa com esse lugar de reencontrar pessoas. De ver, a gente se alegra muito em ver pessoas, em rever pessoas do colégio, do passado, amigos que você não tem oportunidade. Então, assim, toda essa dimensão celebrativa que as festas têm, a gente não vai poder usufruir esse ano. Ao mesmo tempo, eu acho que as comunidades, e isso, obviamente, à medida que você tem núcleos mais próximos da comunidade, núcleos mais periféricos, o núcleo mais central da comunidade tem uma mitzvah a mais, uma 614 mitzvah esse ano, que é a obrigação de não ser um freio de mão puxado nesse fato, ao contrário, de se fazer presente, de fazer um kippur que vai ter como, digamos assim, inui nefesh,
como uma forma como é que eu vou dizer assim, de resiliência de alma, que normalmente está associada ao jejum, você vai ter que fazer a sua paciência, né, de estar nesse lugar, né, de duas dimensões, que é a telinha, e ver dessa maneira, né? Imagine o Kippur, que são horas e horas e horas, mas é um lugar onde, além do jejum, a virtualidade será uma maneira de doação, de engajamento nesse Kippur diferente. Então, as comunidades, todos aqueles que se sentem parte de uma comunidade, não tenham dúvida que o rabino, aqui no caso o Adrian, eu, todos os rabinos, para nós vai ser extremamente difícil estarmos ali né, não tendo esse feedback, esse retorno de energia viva, não só do espaço celebrativo, mas da presença mesmo de todos, né, naquele momento. Então, quanto de comunitariamente é fundamental a gente ser um minion, a gente ser um minion mais importante do que o minion presencial, né, que já tem alguns dados por si, né, de per si, da sua presença. Agora esse minion ele tem uma intencionalidade maior, e eu acho que a gente vai precisar muito disso, né? E eu acho que as pessoas têm essa, não só obviamente essa capacidade, mas têm esse desejo de doação comunitária. E eu vejo assim num núcleo que está obviamente mais próximo, o desejo de acompanhar, de ajudar, de fazer esse momento ser o mais significativo possível dentro das condições que nós temos de temperatura e pressão desse ano. Mas o que é muito importante? Você falou uma palavra que é maravilhosa, que é como começam esses 10 dias. Depois que o toque do shofar vai tocando 30 dias, e esse toque de shofar ele tem a ver com temor, com alarme, com gravidade, né? O shofar é um instrumento de gravidade. A gente entra nesses 10 dias com a expectativa de que a gente vai... O que a gente quer desses 10 dias? A gente quer se renovar, né? Ele é um Shabat dos Shabats. Ele é assim como o Shabat é uma mikva na semana e nos permite recomeçar uma nova semana, o Shabat dos Shabats é uma mikva, né, mais profunda, porque ela tem que nos renovar por um ano inteiro. Então, é nesse lugar que é muito interessante. Rosh Hashanah diz que você tem que fazer o que a gente chama de Binyan HaMalchut, uma reconstrução da plataforma aonde sua vida funciona. É uma proposta transformadora, né? E ela quer transformar e te oferecer, porque não é um dia mágico. Eu mesmo aludi isso quando eu disse, lá atrás a gente nem sabia o que ia acontecer em 5.780, né? Mas não é um dia sobre tentar entender o que vai acontecer agora em 81, né? A pergunta é como você vai entrar em 81? Será que você entrou em 80, né, com os recursos de vida necessários para sobreviver à sua rotina, às suas adversidades e a essas coletivas que a gente conheceu especificamente nesse ano, né? Então, assim, essa renovação, ela fala disso, porque renovação tem a ver com alegria. O que é Binyan HaMalchut? Eu acabei de escrever um livro sobre alegria, onde um dos fundamentos da alegria é zerar, é começar de novo, né? A semana, o que é o Shabat? É para você não fazer um dia ser sequencial ao outro, você quebrar a semana e poder dizer, ok, começou uma nova semana, né? Essa nova semana não é a continuidade do que ficou no escritório na sexta-feira, né? É uma nova semana. E você ter essa percepção que a criança tem quando é pequena, de que o dia começa totalmente novo, esse é um dos aspectos da expiação.
desse lugar de sair renovado, perdoado, purificado nesses dias de Rosh Hashanah e Kippur. Então, assim, a pergunta é, será que nós sabíamos como a gente precisaria estar alegre nesse ano de 5.780? Qual era a gravidade da gente reativar nossa alegria pessoal para que a gente pudesse viver esse ano com qualidade, seja lá o que o ano trouxer. Todos nós sabemos isso. Tem anos para algumas pessoas. Ano passado eu perdi meu pai. Cada um de nós tem anos que são extremamente pesados, são difíceis, porque são marcos da história pessoal de todos nós e a gente não sabe o que vem. Aquela reza que diz quem vai morrer pela praga, quem vai morrer pelo fogo, o Netanetokev, ela não está ali tentando fazer uma coisa da astrologia, de tentar entender quem vai esse ano ou quem não vai esse ano. A pergunta que ela está tentando fazer é chamar a atenção de todos nós de que o nosso tempo é finito, de que nós temos uma responsabilidade. É sobre gravidade que ela está falando. Ela não está falando sobre morte. Ela está falando sobre o intenso que é viver, o quanto cada um de nós vive, tenta viver a sua vida da melhor maneira possível, mas a gente precisa renovar nesses dias a nossa alegria. A gente precisa muito dessa renovação, razão pela qual essa prática dos Aseret Yemei Teshuvah, dos 10 dias de Teshuvah, se tornaram tão importantes no calendário judaico e para todos nós. Eu tenho certeza para Shalom e para a CJB é um momento não só de coesão comunitária, mas onde a própria tradição ganha um valor, uma transcendência. A gente sai no final do Yom Kippur realmente iluminados, seja lá a conotação que você queira dar a essa palavra. Então, eu queria trazer agora um Midrash de Pesikta de Rav Kahana, que explica que o primeiro ser humano foi criado em Rosh Hashanah. E de alguma maneira a tradição judaica fala que Deus criou o primeiro ser humano em Rosh Hashanah e a partir desse momento que o ser humano começa a existir. E aí começa a nossa possibilidade de escolha. É claro que conhecendo a desenvolver das coisas, como é o filme depois, fica mais fácil. Mas uma questão importante é que Rosh Hashanah tem a ver com esse ato humano de escolher. E assim, o Adam, o primeiro ser humano, tem, por um lado, vem da palavra Adamá, que vem de terra, formados 4 cantos da terra, para ninguém imaginar que eu sou daqui, eu sou de lá, e isso funciona. Mas também tem uma outra Midrash que explica que Adam vem da palavra Domé, no sentido de parecer-se. E dessa maneira, eu acho que nós temos uma questão, claro, tem a questão de dam, de sangue, mas por outro lado tem uma outra questão de dimion, que a raiz hebraica tem a ver com a capacidade de imaginar, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. E claro que agora, no meio de uma pandemia, no meio que nossa mobilidade está limitada, imaginar que nossa imaginação pode ultrapassar as barreiras físicas, as barreiras de saúde que nós temos, mas essa capacidade de sonhar e sonhar diferente é o que nos permite de alguma maneira enfrentar esta primeira parte do Yom Noraim Rosh Hashanah de uma outra perspectiva. E claro que nós temos essa oportunidade de fazer isso em comunidade, mas de formas diferentes. E uma das coisas que aparece bastante nessa pandemia e que Nilton é bastante ativo é falar, bom, essa história da pandemia é ruim para seres humanos, mas é muito bom para as plantas, para o planeta, para o ecossistema. Menos para a Amazônia, que está mais judiada, coitada. Então, a pergunta que eu quero fazer, bom, se este Rosh Hashanah para o planeta, por causa da pandemia, vai ser diferente, e desde nossa perspectiva pode ser que seja muito sofrida, mas pode ser que do ponto de vista do planeta, das plantas,
dos minerais, dos animais, pode ser melhor ainda. Você acha que é assim? Está sendo assim né, porque quando a gente é aquietado, isso é muito ruim para o nosso currículo. Quando nós somos aquietados, muitas coisas florescem, muitas coisas voltam a uma grandeza, e com certeza eu acho que isso está aí na nossa auditoria de consciência sobre as nossas ações e atitudes como espécie. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que a natureza, ela espera talvez mais do que a praga sobre os humanos, né? Eu acho que a natureza pede que o ser humano faça uso desse potencial da sua consciência, que é o que esses dias tanto pedem para nós, o que tem chance de ajudar esse mundo a não superaquecer, a não, né, devastar riquezas que pertencem ao futuro e não só a esse presente, né? Depende muito da consciência humana, essa mesma consciência que tem dificuldade de usar uma máscara, que tem toda uma atitude que nós sabemos que é a nossa, não vou chamar de ninguém, não, é a nossa de... hoje estavam dando aqui esses polls, né, esses estudos que fizeram de quantas pessoas diziam que tem que usar máscara. Então, a quantidade enorme de pessoas diz que tem que... Você não encontra esse percentual na rua, na sua rua. Então, assim, eu acho que a gente depende muito dessa consciência. Eu acho que o Yom Kippur, esse período todo, ele tem esse... Eu acho que é disso que a gente está tentando falar, porque esse ser humano que consegue imaginar, eu não sei se é tanto imaginar o futuro, mas é o seu futuro, porque eu acho que é isso que a tradição judaica sempre é muito clara. O futuro, ele não existe. A tradição judaica, ela nunca acreditou nas adivinhações e tudo mais, não porque não existe mistério no mundo, e talvez até a ciência venha nos mostrar janelas do tempo, onde você possa atravessar de uma era para outra era, em coisas que são inimagináveis. O universo é inimaginável, com certeza. Mas o ser humano, muito mais difícil para o ser humano, talvez do que imaginar esse universo tão incrivelmente, possivelmente diverso, é imaginar você mesmo um pouco diferente do que você sempre é. Eu acho que é essa capacidade de ser transformado pela consciência que fez do ser humano, né, deu ao ser humano um salto evolutivo inacreditável. Porque a gente não teve que esperar processos evolutivos que demoram centenas, milhões de anos, centenas de milhares de anos, ou milhões de anos. Né? O ser humano, e nós todos estamos vendo isso. Né? Mas a gente não pode ter um crescimento, né, só numa direção tecnológica. A gente tem que ampliar isso para todas as áreas né, que dizem respeito à nossa vida. Então, eu acho que é esse imaginário que está sendo provocado nesse momento das grandes festas. Newton, você pode ser diferente desse Newton? É claro que o Newton vai perguntar por que mesmo que eu tenho que ser diferente do que eu fui? E essa pergunta não é para você, Adrian, responder. Obviamente, é uma pergunta à consciência. Né? Eu ser capaz. Como que eu sou capaz? Porque eu intensifico a realidade. Eu a torno grave, eu ia dizer grávida, né? Mas também pode ser essa palavra. Né? Eu a torno grave o suficiente para que eu possa enxergar coisas no Newton que atrapalham vários processos meus pessoais, não estou em nenhum lugar altruísta. São pessoais, mas eu tenho certeza que tudo meu pessoal faz mal a tudo que está à minha volta. Então, esse ser humano
que é evolutivo na sua, na sua potência mental, né? Consegue se imaginar aperfeiçoado, evoluído, esse ser humano que está sendo convocado nesse momento. Você consegue se imaginar um pouco que seja diferente no ano que vem, diferente no sentido de mais próximo de coisas que a sua consciência sabe, tem certeza, te apontam como valores, conceitos que você, no mais profundo, acredita. Né? Então, esse é o desafio do Yom Kippur. Então, não é imaginar tanto o que vai acontecer agora em 81, mas se eu vou fortalecer. Nós estamos aí com toda essa linguagem de tomar vitamina D, de tomar zinco, de aumentar, né, a nossa imunidade para a gente enfrentar um desafio. Nesse lugar muito tosco, é exatamente isso. Né? Quais são aspectos do Newton que eu deveria melhorar a imunidade do Newton, para que eu não entre nesse ano para enfrentar, seja lá o que ele me trouxer, né, sem estar nesse lugar reforçado, nesse lugar ampliado que o meu imaginário consegue promover. Você falou, na verdade, duas palavras, grave e grávida, né? E claro, rabinos sempre pensam tipo psicoanalista, que na verdade eles têm uma tradição rabínica antiga. E não é por acaso que os textos da Torá, de Rosh Hashanah, falam de dar a luz. Os rabinos escolheram o texto de Sara, que não pode ter filhos, para como texto principal da leitura da Torá. Podia ter sido um outro texto, o texto de Bereshit, do mundo formado de existência, mas não. O texto que nós lemos no primeiro dia é Adonai Pakad et Sará. Deus se lembrou de Sará, lembra na história, se não pode ter filhos, e ela muito mais velha, Abraão mais velho, tem um filho. E no segundo dia, esse filho, que depois de tanto tempo e tanta angústia, ele vai ser pedido em sacrifício, e vamos ler a queda de Yitzhak no segundo dia. E a pergunta tem a ver com, bom, que vamos dar à luz neste novo ano 5781, entre grave e grávido, E a questão também tem a ver como fazer para que Rosh Hashanah sempre foi uma oportunidade para nutrir nossa alma através das músicas, das rezas, do convívio com as pessoas que a gente conhece faz tempo, com uma intencionalidade, dar significado real, importância pessoal. E hoje, este ano vai ser bastante diferente. E a sinagoga sempre foi uma oportunidade, tanto a JB como a Shalom, para entender que a relevância está na nossa prontidão, como explica Heschel, para responder aos desafios, na nossa capacidade de cuidar, de dar, de engajar-nos, de ajudar sem esperar retorno. E agora nós temos um desafio muito mais relevante. Como fazer isso desde casa? Como fazer isso com pouca participação para as sinagogas que eventualmente vão abrir? E também temos um desafio muito mais relevante. Muitas vezes na sinagoga a gente olhava, e eu lembro minhas experiências de criança, era ir na sinagoga para visitar, entre aspas, meus avós, onde eles rezavam. Eu ia brincar. Meus pais visitaram a meus avós e eu ia brincar. Não sabia que depois viria rabino e tinha que liderar serviços, mas isso é outra história. E hoje nós temos uma situação muito diferente, que os mais velhos têm mais dificuldade de conexão por causa da tecnologia, de conexão por causa de ouvir, ver e concentração. Para os que não somos tão velhos também é difícil ficar na tela o dia inteiro, e a tela em relação à espiritualidade, à religiosidade, é difícil. E também os pequenos, que eram nosso espelho. Então, como fazer, de alguma maneira, para cuidar dos mais velhos e dos mais novos, para que a experiência de Rosh Hashanah, vamos começar por aí, temos mais uma semana para falar de Yom Kippur, possamos, de alguma maneira, entender essa história.
que você sugere, Nilton, para poder cuidar dos mais experientes neste momento de pandemia em Rosh Hashanah? Adriano, ano que vem, se Deus quiser, essa não vai ser a nossa escolha. Tá? A nossa escolha será isso que você está descrevendo, que é insubstituível. Tá? Então, infelizmente, é o que temos nesse momento e cada família vai ter que ter uma certa criatividade para estabelecer algum ritual. As famílias têm, é interessante isso. As famílias, se você parar para pensar, cada uma pensar agora, por alguns instantes, como é seu Rosh Hashanah, seu Yom Kippur, né? As pessoas criaram um modo, né? Vão, né? Ou não vão à sinagoga em Rosh Hashanah, vão jantar em Rosh Hashanah, ou vão no Yom Kippur, né? A tal hora e voltam para ouvir o shofar, ou ficam o dia inteiro, ou vão na sinagoga de um avô, vão na sinagoga do outro avô. Né? Assim fazem as famílias, elas criam um modelo particular, tá? Que está acontecendo à margem de tudo que a gente está planejando lá nas nossas sinagogas e no espaço que a gente realiza lá o ritual. Então, em algum sentido, cabe aos avós combinarem alguma coisa familiarmente. Né? Se eles veem certas partes juntos, se eles estão juntos em algum momento. Né? O mesmo desafio, talvez, que a gente fez em Pêssar, que cada um achou um jeito e fez lá o seu Zoom com alguém que tinha que estar na mesa. Você vai ter que ter essa criatividade de fazer isso no seu âmbito pessoal, familiar. A nós todos, como comunidade, eu acho que a gente vai tentar, você sabe que, tenho certeza que a Shalom está fazendo isso, a CJB está fazendo isso, a gente vai tentar produzir emocionalmente, através do canto, digamos assim, essa dimensão que a música é única, música é alguma coisa, a tradição é muito sábia e ela soube apostar num dia de cantoria, na verdade, apesar da gente ter muitas repetições, é um dia que entra na alma pela dimensão musical que tem, principalmente o Yom Kippur, com muitos piyutim. Os piyutim eram, na verdade, uma manifestação musical, poética e musical, que foi encharcado. Nós não temos nenhuma outra oração, serviço durante o ano, que seja tão encharcado de musicalidade, né, quanto é o dia do Yom Kippur. Então, nós vamos tentar reproduzir isso dentro das limitações. Eu vou aconselhar as pessoas, né, a fazerem um mergulho um pouco mais poético do que musical. Eu tenho certeza que o musical vai estar ali. A gente vai conseguir atender alguma coisa dessa dimensão musical. Pelo menos num lugar de muita nostalgia a todos que vão estar querendo muito, né? Se Deus quiser, no próximo ano a gente está vivendo isso conjuntamente, em condições como no ano passado e anteriormente. Mas eu acho que essa é uma dica que eu daria. As rezas, principalmente de Yom Kippur, tá? As rezas do Yom Kippur, elas são de uma profundidade poética. Não estou falando da musicalidade, estou falando da poética, né? De como elas foram cuidadosamente, artisticamente produzidas, para que você pudesse ter ali um mapa, um roadmap, né? Um GPS de por onde ir, né? Driblando os lugares triviais, esses lugares, né, rotineiros, os lugares das amenidades, como você fazer uma incursão para um lugar grave. Esse é o convite dos Yamim Noraim. Demanda uma certa coragem. É uma experiência, uma prática, na verdade, de coragem, de você se aprofundar. Não é fácil se aprofundar. É um processo que abre muitas portas que às vezes a gente tem medo,
né? Mas a poética desse dia é chamando a atenção da responsabilidade que você tem com a sua vida, de que você não pode empurrar para debaixo do tapete certas coisas que você quer e precisa viver. Então, essa poética ela eu acho que muito importante, e as pessoas vão estar, né, por incrível que pareça, num território. Vamos aproveitar o que tem de bom. O que vai acontecer no território que você está? Você está ouvindo lá a CJB ou a Shalom cantar Ineka Homer, né? Que é um piut que fala que nós somos como uma matéria bruta, que o Criador é como um fazedor de vidro, um fazedor de, né, alguém que trabalha com cerâmica, alguém, são todos os artesãos, né? Mas você é uma matéria-prima moldável. O que eu diria para essa pessoa? Né? Eu diria, você está num setting, aproveita esse setting. Num outro device, abre ali, em vez de abrir o Sidur, Google ali, Ineka Homer, lê um pouquinho sobre a história, sobre o que esse poema está dizendo, coisas que às vezes passam batido dentro da sinagoga e você não tem esses recursos, né, de abrir alguma outra janela naquela experiência. Então, apesar, de novo, nós estarmos aqui num mundo, eu não estou querendo incentivar as pessoas num dia em que a gente não quer que a gente trabalhe, que a gente use fogo, todas essas questões relativas à Halakha, ao mesmo tempo nós vamos estar vivendo esse mundo, nós vamos estar, nesse momento, se havia questões, digamos assim, até para o movimento conservador, sobre os limites do que é sabático, do que é kasher, eu ousaria dizer que nesse ano de 5.780 para 81, nesses Yamim Noraim, essa realidade virtual, ela não é algo eletrônico, ele não tem esse lugar de hilul, de você estar, digamos assim, profanando, né, a santidade do dia. Esse é o meio, né, que nós temos. É assim que nós estamos presencialmente. Então, essa tela, tudo que está acontecendo aqui, não tem a ver mais com o hashmal, com eletricidade. Ela tem a ver com a maneira onde as pessoas estão juntas, né? Esse é o espaço que a gente tem hoje. Nessa redefinição, né, eu não sei quais são os trabalhos que exigem para você estar fisicamente num lugar, mas você ali impacta moléculas, você gera todo um tipo de perturbação no ar presencialmente. A Halakha nunca se preocupou de dizer se isso era ou não era uma forma de profanação desse dia, de descanso, de não produzir nada. Então, eu digo, nesse dia, se você quiser Google, sair dessa tela e Google aqui uma oração e fazer um mergulho para conhecer melhor ela, um recurso que você não teria na sinagoga, né? Ou pelo menos não seria kasher na sinagoga, você ficar no seu telefone naquele momento pesquisando. Nesse momento, o seu Yom Kippur tem uma dimensão de sacralidade muito pessoal. É você que vai ter que criar e determinar o que é kasher. Então, por exemplo, você vai poder pegar o seu iPad, ir para o banheiro e continuar assistindo a transmissão. Você vai ter que dizer para você mesmo se aquilo é bom para você, para o seu Yom Kippur. Esquece, nenhum de nós vai saber, só a Hashem vai saber, né? E não sei se a Hashem está muito preocupado com isso, tá? Mas você estará produzindo esse lugar respeitoso. Você estará dando gravidade ou você estará dando uma leviandade que é inadequada para esse momento? Então, essas serão questões que cada um de nós terá que se fazer. Qual será o setting, né, esse Mikdash Me'at, esse santuário diferenciado que a gente tem hoje? Como ele é? Eu diria para cada um, arrumem o lugar do seu Yom Kippur.
organizem o seu santuário pessoal em casa. Expliquem às pessoas, de quem for entrar naquele quarto, que não abra a porta correndo, porque tem uma sinagoga acontecendo. Assim como você não entraria correndo na sinagoga, alguns entram, mas você não entraria fazendo barulho e falando no telefone numa sinagoga, esse é o lugar respeitoso. Cria um santuário na sua casa. Produz isso, porque isso vai ser fundamental. Você falou, Nilton, sobre Mikdash Me'at e sobre como nosso povo de alguma maneira se reinventou e após a destruição do segundo templo foi criado ou oficializado a sinagoga. E todos nós temos memórias afetivas, memórias emocionais vinculadas ao espaço da sinagoga. Se a sinagoga transitória, se a definitiva, pode ser no Sheraton, pode ser nos vários salões que a Shalom alugou a ter a sede própria. E este ano a gente viu que essa história foi por espaço, literalmente. E que, na verdade, a ideia de sinagoga tem menos a ver com o Beit, com a construção, e mais com a Knesset, com a reunião, com a comunidade. E este ano nós temos esse desafio que você acabou de mencionar de como tornar nossos lares um Mikdash Me'at. Os rabinos do Talmud já falavam que depois do segundo templo, cada lar é um templo. E Shabbat, de alguma maneira, é uma maneira de voltar para isso. Mas para muitas pessoas, iam na sinagoga para, de alguma maneira, inspirar-se, trazer essa santidade e levar de novo para casa. E agora, você mencionou que nós temos que criar em casa um lugar sagrado, um lugar especial, e para isso precisamos de algumas dicas para que Rosh Hashanah seja algo diferente. A primeira questão é onde vai ser. Vamos ser cada individualmente, a família toda junto. Segundo, como estar vestidos. Vai ser de havaiana e de bermuda, vamos nos vestir como iríamos na sinagoga. E esse dress code impacta, na verdade, na maneira de sentir essa história. Por outro lado, as rezas, e o Nilton falou sobre a poética, as músicas evocam a memória e nos ajudam a entender, e eu fico grato que nosso movimento Masorti, conservador, permite agora claramente utilizar a tecnologia para conectar-nos, mas nós temos um trabalho a mais de como fazemos isso interno, nosso coração. E claro que vamos ter o desafio de que a família, avós, pais, netos, não vão poder eventualmente estar todos juntos no mesmo espaço, alguns sim, outros não. Como fazemos para inspirar a eles a poder conectar-se e ligar-se com esta oportunidade espiritual que Yom Noraim traz, tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur? Eu queria trazer aqui a ideia de Rosh Hashanah tem um lado que Shana tem a ver com novo, Shinoi, e Shana tem a ver com repetição. E nós temos uma história de repetir por um lado e de criar algo novo por outro lado. E essa tensão entre a repetição e parte do nosso ritual, da liturgia, é revisitar, relembrar, reler, ouvir de novo essas melodias clássicas que inspiram e que terminam sendo parte da nossa história e nossa memória. E por outro lado, essa parte mais nova, como inovar nesta história. E este ano vai ser um ano literalmente diferente de inovação, porque o nosso setting habitual, como o Nilton mencionou, vai ser totalmente diferente. E vamos ter que encontrar dentro de nossa própria Neshama uma maneira de elevar-nos para poder concentrar-nos. Se na sinagoga já é difícil, em casa é ainda muito mais desafiador. E aí tem uma pergunta que queria fazer. Já estamos indo no final do nosso primeiro encontro. Alguém perguntou, vai ter o Tashlich no arpoador ou não? Então, estamos programando, ficamos de acompanhar, né, se a gente não tiver nenhuma piora significativa aqui nas condições pandêmicas no Rio,
sim, nós vamos fazer como é de um sábado para um domingo. Nós vamos fazer mais cedo ainda, vamos começar às 4 da manhã, para que a gente possa terminar justamente ao pôr do sol e na saída a gente não se confrontar com as multidões da orla num domingo de manhã. E vamos estar usando, principalmente esse momento, isso a gente está fazendo, Adrian, até é uma questão importante. O que eu diria de coisas que a gente tem que fazer nessas festas? Cada um na sua realidade. Rosh Hashanah. Tem que ter um momento de família. Se não dá para fazer um jantar, obviamente, porque muitos não vão poder fazer, né, porque não é para fazer junto com pessoas de mais idade e tudo mais, tem que ter aquela passada de carro, tem que ter aquele momento, né, lá estou eu de novo incentivando pegar carro e tudo mais, mas tem que ter um momento, se você puder fazer a pé é melhor, né, mas tem que ter um momento em que você registra, sabe? O que não pode acontecer é essa virada de ano acontecer, como Rosh Hashanah, tem lá a Shalom, liga lá, ó, tá no canal tal do YouTube, tá a Shalom, não sei o que lá, tá bom, vou ligar a Shalom, tá a televisão ligada, a Shalom ligada, e a pessoa, Rosh Hashanah. Não, você tem como fazer o que você falou, põe uma roupa legal, vai passar onde você tem que passar na porta para mandar um beijo, passa na porta do vovô e da vovó, sabe? E, se é possível, eles olham pela janela. Qualquer coisa que você possa simbolizar que esse é um dia especial. Segunda coisa, o toque do shofar. A gente não vai ter no sábado, porque é o primeiro dia de Rosh Hashanah, acontece no sábado. Então, assim, no domingo, nós estamos usando um pouco o tashlir para quem puder ir. De novo, a gente não está estimulando pessoas de mais idade, etc. Não só porque é sempre muito aventureiro, mas também porque não queremos que ninguém de grupo de risco se exponha. Mas a gente vai estar usando aquele momento para que as pessoas possam ouvir o toque do shofar ao vivo. Infelizmente, o Zoom é péssimo com o shofar. Vamos ver se a gente, nas transmissões que vão ser mais profissionais, se a gente vai conseguir dar ao shofar um pouco mais de verdadeiro som de shofar. Mas a gente vai usar o tashlir para oferecer a escuta do shofar e vamos fazer todos os toques que faríamos na sinagoga no tashlir. Quando terminar o tashlir, nós estamos convidando as pessoas às 6 da manhã, 15 para 6. Quem não quiser subir a pedra do arpoador, num horário menos aventureiro, que venha numa região que é aberta ao pé ali do arpoador, que virou uma espécie de Monte Sinai aqui do Rio de Janeiro, né? Ao pé ali do arpoador, a gente vai tocar de novo os toques do shofar para as pessoas ouvirem. E a gente está fazendo na sinagoga, no horário que seria depois da reza, que vai acontecer virtualmente, por volta de 1h30, a gente está recebendo inscrições de pessoas que querem ir para o jardim da sinagoga, num espaço aberto, grupos de até 15 pessoas, e a gente vai ter um tocador de shofar que vai tocar os toques do shofar para aquele grupo de 15, depois vem um outro grupo de 15, quantos a gente tiver naquele momento. Então, assim, faça alguma coisa com cara de Rosh Hashanah em relação à sua família. Ou então, se você não quer sair, faça uma reunião de Zoom como se fosse um jantar de Rosh Hashanah. Alguma coisa você tem que fazer especial. Tenta ouvir o toque do shofar. E no Yom Kippur, cria um santuário na sua casa. Um espaço arrumado, onde você tem a sua tela, onde você tem a sua iluminação, onde você vai ter a sua privacidade, os recursos que você precisa, os livros. Se você for fazer o uso de uma outra tela para te dar apoio e você poder estudar certas coisas durante o dia, talvez você possa sair desse lugar só. Você pode ficar ouvindo as orações e você pode ficar lendo alguma coisa ao mesmo tempo, sem ser desrespeitoso, e fazer esse intercâmbio mais poético e não só musical, não só litúrgico, com digamos assim, o serviço. E eu acho que essas são dicas assim mais
mais digamos assim, pragmáticas, mais práticas assim, né, para fazer. Mas eu acho que a gente pode deixar até para o próximo encontro que a gente vai ter, da gente falar como que a gente agora, né, que a gente está chegando cada vez mais próximo, como é que a gente isso eu acho que é mais importante, porque até para alimentar esse senso, né, de que alguma coisa especial está acontecendo, que a gente precisa entrar nesse clima. A gente precisa entrar no clima de que mesmo nesse ano de 5.780 para 81, nesses Yamim Noraim de 81, né, que estamos num tempo grave. Né? A gente tem que pensar como que a gente internaliza isso para esses dias terem um significado. Nós também aqui na Shalom vamos fazer nosso Tashlich presencial. Vai ser o único serviço religioso que vamos ter no Parque de Ibirapuera, no nosso lago. Claro que com máscara, com distanciamento social. Mas a oportunidade de poder nos encontrar, vamos fazer na segunda-feira. O motivo disso, o Tashlich tem alguns dias para fazer e porque final de semana o parque está fechado e nós não temos o maior pudor aqui em São Paulo. Então, o Ibirapuera é nosso espaço que faz 24 anos que utilizamos para fazer nosso serviço de Tashlich. E claro, vamos ter o shofar presencial lá para poder ter essa oportunidade de inspirar-nos. E claro que no próximo encontro vamos falar sobre Yom Kippur, sobre Teshuvah, Tefilá e Tzedakah. Vamos falar sobre como lidar com o jejum em um dia que estamos em casa, porque os serviços vão ser basicamente virtuais, e como poder aproveitar essa oportunidade. Vamos falar como colaborar com nossas sinagogas nesse momento tão desafiador, que é tão necessário, momento de muitas incertezas, até financeiras e econômicas, também para as sinagogas, e as sinagogas vivem muitas vezes dessas oportunidades, e como poder nos engajar, e como essa questão de tzedakah é muito mais relevante que em outros momentos, assim como a Teshuvah e assim como a Tefilá. Então vamos encontrar essas oportunidades para falar e para contar, e mais uma vez eu quero agradecer muito a cada um de vocês que nos acompanha. Temos algumas perguntas que vamos responder na próxima semana, e vamos falar especificamente na próxima semana, vamos começar falando sobre Leit Palel e Ma'avarianim, que é o título do nosso encontro, que os rabinos já pensavam, na verdade, antes de o Nilton escrever algo imoral, já sobre essa questão de transgressão, e que nós todos somos transgressores de alguma maneira, e por isso que Yom Kippur começa com essa oportunidade, e vamos falar muito mais sobre isso no nosso próximo encontro na próxima semana. Agora quero agradecer muito a cada um de vocês que nos acompanham, especialmente a Nilton, aos amigos do Rio de Janeiro e da CJB que nos estão acompanhando, como os amigos de Shalom e de outras sinagogas e outros lugares que estão conosco nesse espaço virtual. Temos pessoas de todo o Brasil e de outros países que nos estão acompanhando, e sou muito grato, eu e Nilton, pela companhia de cada um de vocês. E vou passar a última palavra para Nilton, já que ele é um pouco mais velho do que eu, só um pouquinho. Não, é só isso. Vamos ver se a gente consegue na próxima, a gente conversa, a gente talvez até abra com algumas dessas perguntas e a gente possa controlar talvez o nosso tempo mais para a gente ter, a gente dividir talvez com um pouco de participação mais das pessoas, delas poderem fazer ao vivo talvez algumas perguntas, da gente ver como que a gente interage mais. Mas agradecer muito também a você, a Adriana aí, e dizer do quão especial já é, eu acho que um Yom Kippur, umas festas, né, uns Yamim Noraim diferentes, o fato da gente ter se descoberto na São Paulo e Rio como congregações irmãs próximas e da gente estar junto. Isso aqui é um ganho Covid-19, sem dúvida nenhuma. Maravilha, ficamos muito gratos, ficamos muito felizes da participação e estar junto com a CJB, com Nilton e com todos os amigos do Rio de Janeiro nesta jornada desafiadora, mas que trouxe esta bênção de estarmos juntos, e vamos continuar
na próxima terça-feira, às 18h30, para poder continuar essa conversa com mais participação de todo mundo. Boa noite, muito obrigado e desde já, Shana Tová, Gmar Hatimah Tová para todo mundo. Shana Tová a todos. Shana Tová.